Mas aí eu percebi que sim, eu poderia fazer o meu feminismo. E aí o feminismo virou uma pauta importante. E hoje eu acho que eu já também estou mudando esse feminismo, porque durante muito tempo a discussão ficou muito em cima de coisas white people problem. A mulher branca de classe média, que tudo bem, essa mulher também sofre violência doméstica, ela também tem problemas, às vezes, para negociar um salário no trabalho, tá tudo certo. Mas eu acho que a gente tá num momento que esse feminismo precisa dar um passo. Ele precisa agora olhar, na verdade, para as pessoas onde esse feminismo ainda não chegou. Sabe, eu acho que todo esse conhecimento que a gente tá em classes mais favorecidas, a gente tem que colocar esse conhecimento em prática. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Rival Talks, agora de casa nova. Exatamente. Hoje a nossa conversa vai passar por tudo quanto é assunto. A gente foi de política a churrasco de canguru, passando por feminismo, jornalismo e muita opinião. E também gente chata, né? Falando muito disso. Marilis Pereira Jorge tem 30 anos de jornalismo, passou por jornal, revista, TV, rádio, falando sobre todos os assuntos. Esse episódio só não tem 8 horas de conversa, porque a Marilis tinha um voo para pegar de volta pro Rio de Janeiro. Mas a conversa flui num tapa, vocês vão ver. Exatamente, vocês vão ver, uma delícia. Então bora começar mais um Rival Talks, a nossa versão semanal de bate-papos com um convidado com o apoio da Bombril. Marilis Pereira Jorge, seja bem-vinda ao Rival Talks em sua casa nova. Você está estreando o nosso novo ambiente. Gente, eu tô tão... Eu cavei essa vinda, né? Mas... vocês que estão assistindo, eu cavei. Eu mandei mensagem e falei, eu quero ir ao programa. Mas eu já tinha convidado a Marilis anteriormente, a gente não conseguiu. Ela falou, vou estar em São Paulo. Eu falei, então é agora que você vem. Agora mas eu cavei, nunca. tá vendo? Seja muito bem-vinda, minha Obrigada. cara. Tava com muita saudade de você. Tô conhecendo o Gabriel hoje. Sim. É um prazer estar aqui com vocês. Eu virei amiga da Marilis, gente, só pra vocês saberem, via internet. Ela tinha trabalhado com meu marido, mas eu só era amiga de internet. Aí depois de alguns anos, a gente foi se conhecer. Vocês foram jantar lá em casa? Foi. E daí a gente ficou umas 4, 5 horas conversando e ficou bem bêbado. Bebendo e conversando. Pode falar essas coisas aqui? Pode, Todas as deve. coisas. Você é livre. Sem limites. Vai. Vamos nessa. Marilis, dia 3 de julho de 2014... Portanto, Meu Deus! Eu tô na menopausa, não vou lembrar. Não, mas eu vou te lembrar. Você escreveu uma coluna que dizia categoricamente que tinha 2 assuntos que você não se intrometia: política e futebol. Que mentira! 10 anos depois, algumas coisas mudaram aí, né? Não demorou, Antes. não demorou nem 10 anos. não, porque foi a coluna seguinte, você tava falando de política. No dia 10 de julho. Eu já tava falando de política, eu já tava falando de futebol, porque eu falei de Copa do Mundo, eu falei... na minha cabeça, eu não tava, na verdade, falando de futebol. Eu tava falando da coisa da Copa do Mundo, Sim, do evento social, em si, né? do social, que, na verdade, é o que eu gosto hoje em dia. E no final do ano, no final de 2014... só para vocês entenderem, eu comecei a escrever na Folha, agora eu vou fazer dia 13 de março, né? Daqui a alguns dias, eu vou fazer 10 anos como colunista da Folha. E no final de 2014, como as colunas do online, porque eu escrevia só no online, tinha uma separação muito grande de o impresso é mais importante, o online é blog. Lembro bem. E eu entrei como colunista, eu fui convidada para ser colunista de esporte. Eu lembro muito Onde eu fiquei disso. 3 anos e meio. Acreditem se quiser. Mas foi um convite que no primeiro momento eu não entendi nada. Eu falei, vocês estão malucos. Quem me convidou foi o Sérgio Dávila e o Otávio Frias Filho, a quem, enfim, eu tenho a maior admiração. E eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Eu, de esporte, eu só sei quando o time que eu tenho tá jogando, quando tá ganhando. Porque senão eu não faço a menor ideia, eu não acompanho canais de esporte. Não, mas a gente quer que você escreva sobre tudo que rola fora do campo, fora da quadra. E aí foi muito legal, porque de fato eu fui escrever sobre corrupção, sobre homofobia, sobre machismo no esporte, sobre doping, que eu adoro, que eu acho que Sim. são
todo mundo é dopado, todo mundo é... É impossível você ser um atleta de alto rendimento sem e não... um mínimo de... Eu tenho essa teoria, os leitores ficavam muito putos comigo. Porque eu defendia, eu achava que tinha que ser desse jeito. Vocês vão me trazendo de volta se eu for abrindo muitas caixinhas, tá? E aí, fiquei 3 anos e meio, até que eu procurei a direção da Folha e falei, gente... Passou Olimpíada, porque teve Olimpíada. Sim. E aí foi pro PAN no Canadá. Fui pro PAN no Canadá. E eu procurei... E o Sérgio, na época, me perguntou, falou, mas qual é o teu medo? Eu falei, ficar irrelevante. Porque, assim, tem semana que eu fico torcendo para ter uma pancadaria no estádio para falar sobre violência. Porque eu não vou falar. Para ter assunto. E aí ele me pediu para esperar, porque, enfim, ia ter algumas mudanças e tal, que ele queria que eu fizesse ainda a Copa do Mundo de 2018. Mas, no final das contas, a mudança veio antes, e aí veio esse convite para escrever na página 2, que é ainda hoje o espaço mais importante de opinião da Folha. E eu fui para a Copa, mas ainda fui para a Copa na época eu estava no My News. E foi super legal, mas já naquela loucura de você meio que fazer tudo. Filmar com o próprio celular, o tripé, entrevistar gente. É a base do jornalismo hoje em dia. Que é a desvalorização da carreira. Pois né? Mas que foi super legal, eu gostei. E depois eu, basicamente, comecei a escrever só sobre política. Então, realmente, eu menti. Agora, olha só, eu lembro que eu sempre brinquei com você que você era... a Carrie Bradshaw brasileira. Lembra que eu sempre falava com você? Porque você escrevia de tudo, você fazia de tudo, você falava de um monte de assunto. E eu falava, cara, é muito Carrie Bradshaw, Sex and the City, pra quem não lembra, é a personagem principal. E aí, de repente, teve a virada de chave da Marilis. Porque você não era mais a que falava... Você tinha uma expressão que você usava, que era o seu... Tricô. Seu tricô. Você deixou de falar do tricô. Você engajou em causas. Por quê? Engajar em causas. Eu até não deixei... Gente, não deixou. Tô com um pigarrinho aqui. Eu não deixei de falar do tricô, inclusive... Quando eu fui para o esporte, quando eu fui para a página 2, a minha condição era de sempre manter a coluna do online, porque eu não queria deixar de escrever o meu tricô. Mas eu acabei, mesmo o tricô ganhou um pouco de substância, porque eu abracei o feminismo, que era uma coisa que eu não fiz num primeiro momento. Eu não me identificava com aquele feminismo, que era um feminismo muito de divisão, de colocar, enfim, todos os homens não prestam, todo homem é um estuprador em potencial. Eu não me identificava com essas coisas. Apesar de vir de uma educação extremamente feminista, de mulheres sempre mandando, mulheres fortes. Meu pai e a minha mãe terem uma relação de absoluta igualdade. Eu, dentro de casa, eu fui criada no meio de meninos, assim, porque eu tinha meu irmão da mesma idade e primos, todos homens mais perto. As minhas primas não moravam. Então, assim, eu vivia com os meninos. E tinha uma coisa curiosa, que eu podia mais do que eles, porque eu era mais velha. Ah, tá. Então, existia uma hierarquia, existia um matriarcado. Eu fui criada dentro de um matriarcado. Quando vem essa nova onda feminista, que eu nem acho que é uma onda, eu acho que que veio um tsunami mesmo, e eu acho que não vai mais embora. Porque são muitas questões para serem resolvidas. Não são coisas pontuais, por exemplo, como a conquista do voto, ou a mulher sair para trabalhar. Salário. Eu acho que agora... Você vê as lutas do feminismo hoje em dia, abraça muita coisa. Violência contra a mulher, a questão do trabalho, a questão, enfim, de divisão de tarefas dentro de casa. É um monte de coisa que precisa de fato ser resolvida. E aí eu olho para aquilo, não consigo me ver representada por aquele feminismo, só que daí eu comecei a ler muita coisa de fora também. Comecei a ler outras pessoas, comecei a ler Camille Paglia, que inclusive hoje em dia é demonizada por algumas feministas. E eu, assim, tem coisas que eu não concordo com ela, mas assim, ela é
É bom a gente poder pegar a coisa boa de cada um. Lógico, e mesmo uma coisa mas as que pessoas você... não conseguem, Mas sabe, hoje tá proibido discordar. Isso. Você não pode discordar. Então, as pessoas são incapazes de ler um texto e falar assim, não, eu não concordo, mas ela tem um ponto. Não. A pessoa é colocada numa caixa como se ela fosse uma idiota, entendeu? Como se ela fosse uma fascista, uma racista, uma... Esquecem, na verdade, que, né... Que e a discordância como razão para unfollow, né? Eu vou parar de te ler porque eu discordo deste texto específico. Isso é uma loucura. Vou contar até o que aconteceu essa semana vou terminar de falar do feminismo de um colega que me procurou, dessa coisa da discordância. Porque você escreveu recentemente que é uma péssima feminista, né? Nossa, mas gente, eu fui atacada. E as pessoas, na verdade, não entenderam a quantidade de ironia que tinha naquele texto. A ironia. Mas aí eu percebi que sim, eu poderia fazer o meu feminismo. E aí o feminismo virou uma pauta importante. E hoje eu acho que eu já também estou mudando esse feminismo, porque durante muito tempo a discussão ficou muito em cima de coisas... white people problem. A mulher branca de classe média, que tudo bem, essa mulher também sofre violência doméstica, ela também tem problemas, às vezes, para negociar um salário no trabalho, tá tudo certo. Mas eu acho que a gente está num momento que esse feminismo precisa dar um passo. Tá. Ele precisa agora olhar, na verdade, para as pessoas... onde esse feminismo ainda não chegou na prática. Não, nem na prática, nem na teoria. Tipo, ele é impensado e ele é rechaçado até pelas próprias mulheres. Porque, assim. sabe, eu acho que todo esse conhecimento que a gente, sabe, que tá em classes mais favorecidas, a gente tem que colocar esse conhecimento em prática. Não dá para continuar. A gente sabe já, por exemplo, quais as coisas de um relacionamento tóxico. Então, assim, tá na hora de... Não, peraí. Essa história não é para mim. Sim. A gente sabe, por exemplo... Vou dar um exemplo de uma amiga. Ela, num relacionamento, num casamento, levou um tapa do marido. Ela não esperou o segundo tapa. Ela entendeu que depois daquele primeiro tapa... Ia vir uma surra, provavelmente. Vinha uma surra, vinha o desrespeito verbal. E ela se separou. Isso é você colocar o feminismo em prática. Não é você ficar nas redes sociais dizendo como o mundo é terrível. E o mundo é terrível. Não, como o mundo mulheres. é terrível e como você deve se portar. Não é você dar o gatilho para a pessoa pensar sozinha. Não. Entendeu? É você ficar falando, você tem que ser assim, você tem que agir assim. E isso me incomoda muito nesse tipo de discurso. É a pessoa te obrigar a agir de um jeito. Não. Eu vou te dizer aqui o que seria a linha mais leve de ser levada à vida. Como é que você deveria se portar sem a obrigação de ser assim? Pega o que é de bom para você. Entendeu? As pessoas têm uma mania de mandar em você. Isso me irrita muito. É isso. Você tem que fazer tal coisa. O feminismo teve esse papel de jogar uma luz em cima de muitos problemas, mas as pessoas têm que ser adultas o suficiente agora, empoderadas de verdade. Eu até escrevi numa coluna da semana passada que parece que a palavra empoderamento saiu de moda. Graças a Deus. Porque eu odeio essa palavra. Mas a atitude também saiu de moda. Você não vê mais... É tudo efêmero, né? As lutas Não, e eu tenho visto uma geração de mulheres... entre a minha e entre as gerações mais novas, muito assustada com tudo. Muito, sabe... Assustadas ou com preguiça? Assustadas. Tá. O que é pior do que estar com preguiça. Porque você ter preguiça, você faz alguma coisa para se livrar, para resolver. Você acaba um casamento que não tá legal. Você sai de um emprego que não te reconhece. Aquela preguiça, em algum momento, eu acho que ela vai virar uma ação. Quando você fica assustada, você fica paralisada. E eu tenho visto isso. Eu acho muito assustador ver uma geração de mulheres um pouco paralisada que tá só no discurso, que não está colocando em prática. E, assim, é complicado. Volta ao caso. Ela ia contar um caso. Ah, sim, é verdade. Do seu amigo. Não é um amigo, é um colega nosso de trabalho, com quem... No passado eu tive uma amizade, tive até uma fera muito rápido, antes do meu casamento. E ele super admirava o meu trabalho, mas assim, ao longo desses anos,
Enfim, a gente... Tomou caminhos diferentes. Tomou caminhos diferentes, eu não tinha mais muito contato com ele. E ele me mandou uma mensagem essa semana dizendo assim... Ele passou a me seguir no Instagram e me mandou uma mensagem dizendo: Oi, Marilis, tudo bem? Faz muito tempo que a gente não se fala, nananã. Eu nem sempre concordo com você. E eu pensei assim, na verdade, eu discordo muito mais do que concordo. Mas eu gostei muito da tua coluna dessa semana. E eu te acho brilhante, sei lá, te acho incrível. E eu respondi pra ele, eu falei assim, olha, eu vou falar uma coisa pra você. O meu marido discorda de mim o tempo todo. Uhum. E lá se vão 12 anos. Sim. E tá tudo bem. E é isso, entendeu? Eu fiquei pensando, quando é que fomos proibidos... A habilidade de discordar. De discordar e não achar a outra pessoa uma pessoa horrível. Aham. Exatamente. Eu até comecei a escrever sobre isso. Eu falei assim, não podemos mais discordar, é isso, acabou a discordância. As pessoas hoje... Ou é preto ou é branco e acabou. Um país fraturado. Isso, a vida não tem cinza, não tem nuances. Uhum. Tanto que a gente estava aqui falando de feminismo, você falou que foi atacada muito quando fez a coluna de Sou uma Péssima Feminista, que era muita ironia. Imagino que os ataques fossem todos no sentido de que você não estava sendo feminista na coluna. Mas quando você defende a dignidade da mulher judia, você também é atacada. Muito. Por feministas. Também. Inclusive. Eu queria primeiro te agradecer por ter feito aquela coluna, porque a gente não teve muita voz em defesa da dignidade da mulher judia. Eu escrevi mais de uma coluna, escrevi acho que umas 4, 5 colunas falando sempre sobre esse tema. Eu não entro na questão geopolítica, porque não é minha expertise. Porque é isso, o feminismo não é um clubinho onde a gente escolhe quem pode entrar e quem não pode. Apesar de na origem ter sido assim, né? Lá na Inglaterra, no voto, foi isso. Foi isso. Mulheres ricas de elite que falaram, nós queremos votar. Não todas, por favor, mas as mulheres vão votar. Na essência, já nasceu como um clubinho. Então, mas hoje em dia tem gente que ainda parece ter esse entendimento. Com certeza. Você só pode participar do meu clubinho se você... seguir as minhas regras. A mesma cartilha do começo ao fim. Isso. Sem nenhum tipo de divergência, de debate. Então é isso. Eu brinco muito com essa coisa de eu sou péssima feminista, mas isso nem é nem foi invenção minha. Tem um episódio do Fleabag. Vocês assistiram? Não, eu não vi. A personagem, ela tá com uma amiga numa palestra numa universidade, aqueles auditórios bonitos que fica aquela coisa, né, alta e a pessoa lá embaixo. E aí a pessoa que tá dando a palestra, ela fala assim, quem aqui trocaria 5 anos de vida pra ser mais magra? E aí, né, ninguém se mexe, as duas assim. aí elas olham pro lado, assim, daí uma olha pra outra e fala assim... We're bad feminists. Nós somos péssimas feministas. E eu fiquei com essa frase na cabeça e eu brinco com essa frase já há muito tempo, às vezes, quando eu falo alguma coisa que foge um pouco da cartilha, dessa cartilha imaginária que algumas feministas acham que todo mundo tem que seguir. Eu tô batendo no microfone. Não, fica tranquilo. Eu não sou italiana, mas eu sou meio italiana. E aí eu comecei a usar essa brincadeira. E nesse texto que eu falo sobre... Eu estava, na verdade, fazendo uma grande crítica, dizendo que o lugar da mulher no mundo é ou de ser objetificada ou de ficar invisível na sociedade quando ela fica mais velha. E eu brinco assim, gente, uma objetificaçãozinha de vez em quando. Não tô falando da mulher que tá dentro do metrô às 6 da manhã e o cara dá uma encoxada. Não é sobre isso. Não. Entendeu? Não tô falando de violência. É isso. Não tô falando de violência sexual. Tô falando disso, da mulher querer se sentir desejada, bonita, gostosa. E tá tudo. Mas assim. Ter o poder de dizer sim ou não do mesmo jeito. E no final eu faço essa brincadeira. Eu fui super atacada. Mas assim. Mas aí como que a gente explica, então? Porque quando você faz uma coluna defendendo a dignidade da mulher judia, é muito difícil para mim conceber que feministas critiquem essa coluna. Porque, quer dizer, aí a violência a orientação política passa a ser mais importante do que a pauta de gênero, né? O povo judeu, no imaginário dessa militância, é o homem
hétero branco que mora em Higienópolis. Uhum. Então, tipo, foda-se. Isso. Fodam-se as judias. Claro. Entendeu? Eles não entendem a estrutura matriarcal, não entendem nada. Então, eu acho que essa figura, sabe, esse estereótipo do judeu que vai dominar o mundo, que é o rico, que é... Lobby sionista. Primeiro mostra a profunda ignorância das pessoas sobre, né, o que é Israel, o que é o povo judeu como um todo. Mas eu também... Você imagina a minha reação quando eu percebi que estava sendo atacada por pessoas que estavam, primeiro, negando o que havia acontecido. Ou seja, a vítima... Foi uma coisa que eu escrevi. A vítima sempre tem razão desde que... Siga minha cartilha. Não seja judia. Sim, é isso. E eu lembro que daí 2 meses depois do 7 de outubro, porque a primeira coluna que eu escrevi foi 3 dias depois, falando sobre que era o estupro como arma de guerra. Isso. Porque, gente, era muito óbvio o que estava acontecendo ali. Aquela menina, aquela germano-israelense que estava em cima daquela caçamba, seminua, e que depois... Manchada. Essa é outra. Ah, sim. Essa já estava morta Sim. em cima daquela caçamba, sendo desfilada nas ruas de Gaza. São coisas que... são imagens que nunca vão sair da minha cabeça. Ela foi identificada pelo crânio. O corpo dela nunca foi encontrado. Então, assim, até as dúvidas de que mulheres tiveram a cabeça decepada, seios cortados... pregos nas vaginas, porque aí o New York Times, 2 meses depois, 3 meses depois, eles fazem uma reportagem dizendo que ficaram 2 meses fazendo uma investigação, 3 jornalistas. Um monte de relatos. Entrevistaram 150 pessoas, então assim, eles tinham provas robustas de que aquilo foi uma selvageria. Sim. Teve gente que disse que não acreditava. Sim. E aí abriu-se o bueiro do antissemitismo, porque agora tem gente questionando até o Holocausto, né? A partir do que vem acontecendo agora. Assim, é uma loucura. Ou achando que foi pouco. E também. Diminuindo. Que Mas é uma assim, loucura. o que a gente está falando aqui não é em detrimento de outros sofrimentos. Não! Entendeu? As pessoas têm... sem a nuance. Para eu falar disso aqui, eu não estou defendendo isso aqui. Para falar disso aqui, eu estou sendo contra isso aqui. Entendeu? Essa é a dificuldade. E essa é a dificuldade de quem faz... jornalismo, especialmente jornalismo de opinião, hoje em dia. Porque para você emitir uma opinião, você vai falar alguma coisa. E aí, se você não falar essa coisa sem passar por 27 mil disclaimers, é uma coisa que fica... Você vira alvo. E isso cobra um preço psicológico. Muito. E na sua vida. Porque a cabeça começa a ficar... pressionado uma hora. Você fala assim, eu tenho que falar isso, mas se eu falar isso eu vou ser atacada, e quando eu for atacada eu vou me sentir mal. A gente é mulher. Eu já desisti de fazer isso. Do alto dos 50 já... O preço tem, mas nesses 10 anos, Gabriel, Cecília, eu já tive algumas fases, e umas fases de ficar mais covarde. E acho que é a morte profissional. Com se certeza. você fica covarde quando você é uma pessoa que vive de dar opinião. E a vitória de quem quer te ver calada, né? Que é a mesma coisa quando vem o ataque, quando vem a ameaça. Que eu sofri muito nos anos Bolsonaro. Eu cheguei a ficar 2 meses sem sair de casa, num período mais... que eu já tinha recebido todo tipo de ameaça que vocês podem imaginar, Claro. de estupro, disso, daquilo. Essa foi uma situação mais grave, daí com prints, com... Sim. E aí eu tive que botar a folha no meio, recebi um negócio desse tamanho, queriam me tirar do Rio, foi uma coisa... Mas qual é o intuito disso? É me paralisar, é paralisar a pessoa que escreve, é deixar essa pessoa amedrontada. Em alguns momentos, por causa da minha saúde mental mesmo, já cheguei a dar um passo atrás, assim, não de mudar a minha opinião e escrever o que as pessoas estão esperando, não, mas de escolher determinados assuntos. Sim. Vou escrever sobre isso essa semana? Cara, não tô legal. Não, porque eu sei que vem um backlash, Sim. eu sei que vem uma... Entendeu? Uma que vem açoite uma coisa. E as virtual. pessoas às vezes perguntam: você faz de propósito para Engajamento. provocar as pessoas? Eu falei: não. Mas assim, se tem uma coisa que eu faço no meu trabalho é tentar escrever alguma coisa que não tem mais ninguém escrevendo. Claro. Ou que gere uma discussão. Ou que gere algum Isso. tipo de discussão. Uma reflexão, Se eu né? ficar escrevendo ali
o que todo mundo já sabe, É isso. qual o diferencial do que eu faço? Sim. Eu já me peguei, por exemplo, nisso, fazendo esses disclaimers, assim. E aí eu falei, não. Não. Eu não vou cair nessa armadilha. E eu vejo o tempo todo colegas... A gente brinca muito disso E olha, aqui no Talks, eu o não tempo tô, inteiro. isso não é uma crítica a esses colegas, porque eu acho que cada um sabe onde é que a coisa fica Seu mais calo apertada. aperta. Exatamente. Mas eu quase caí nessa armadilha e eu acho que isso ia interferir muito no resultado do meu trabalho. E eu falei, eu não sou essa pessoa que fica pedindo desculpa, fica se desculpando, mais do que desculpa, fica se explicando, olha, eu não sou essa Isso, escrota. isso. Eu não sou essa, sei lá o quê. Eu não Sim. sou fascista, eu não sou golpista, eu não sou porque eu... Aí, no final das contas, o que você é? Se você não é. Pra essas pessoas eu sou tudo. Exatamente. E no fim do dia vai ser mesmo fazendo o disclaimer, né? É isso que para mim é determinante. Nada muda na opinião do chato quando você faz o disclaimer que ele precisa ouvir. Gabriel, eu comecei a falar do Bolsonaro e dizer que o Bolsonaro era uma ameaça em todos os sentidos desde a época da eleição. Ele não estava nem eleito ainda. E não necessariamente eu achava que a outra opção também era uma opção, né, Claro! legal. Mas, durante os anos Bolsonaro, assim, a minha posição sobre isso ficou muito clara. E eu fiz uma coisa na última eleição, entre Lula e Bolsonaro, que eu nunca tinha feito na vida, que foi declarar meu voto. E falei que ia votar no Lula, mas assim, ia votar contra o bolsonarismo. esse governo. Agora, qualquer coisa que eu falo contra o governo que está no poder... Quem mandou votar? Faz o L. Não, pior. Tem gente de esquerda que vem falar assim... Essa daí sempre foi uma fascista, golpista, sei lá o quê. E eu fico pensando assim... Onde é que essa galera tava nos últimos anos, meu Deus? Sabe? É isso. Porque você serviu quando escreveu a coluna com os adjetivos contra o Bolsonaro. Não, eu servi em várias situações, mas eu já escrevi também dizendo... agora eu já entendi que eu não sirvo mais. É isso. É Eu isso. falei, eu servi muito durante esses anos para combater esse governo. Eu falei, agora como eu, enfim, estou fazendo críticas a esse governo, eu não sirvo mais. Vamos fazer o isso, aquilo clássico que a gente já fez e vamos fazer de novo? Ai, meu Deus. Vamos lá. Isso ou aquilo. Você leva muito hate, Muito. né? Quem te incomoda mais? Bolsominions ou Lula-afetivos? Hoje os Lula Lula-afetivos. afetivos, porque para mim é inconcebível essas pessoas que se acham moralmente superiores, Os inteligentinhos, né? Os inteligentinhos se acham intelectualmente superiores, são incapazes de fazer o que toda pessoa deveria fazer, que é olhar para um governo, fiscalizar, apontar problemas, fazer críticas. Então, hoje me incomoda mais, porque eu fico pensando assim, gente, é burro igual. É isso. É burro igual. É burro isso. igual. É burro igual, é No ignorante fim do igual. dia, a estupidez é a tônica, né? É a mesma coisa. É a Só que são mais arrogantes, porque o Bolsominion, ele não tem essa... Ele tem uma virulência, mas não tem uma intelectualidade. Ele tem uma virulência, mas ele não tem essa arrogância. Ele Tá. não se acha exatamente melhor. Tá. Ele acha só que você é Você é uma comunista, burra. que você... Ele nem sabe o que ele tá falando. Ele não sabe nem o que ele tá falando. O Lula afetivo, Ele irrita por isso. ele Foi o acha o que Urian ele falou. sabe pra caceta e que você é só uma má informada. A gente teve aqui com o Urian Fancelli, internacionalista. A gente fez essa pergunta para ele. Ele respondeu que incomoda mais os Lula-afetivos porque dá mais trabalho de responder. Porque eles vêm com uma argumentação. Eles vêm com uma argumentação que pode ser absolutamente equivocada e estúpida, mas eles tentam ainda argumentar. O Bolsominion, ele só vem para te xingar mesmo. Mas eu vou te né? falar que tem uma parte dessa militância petista que é nível Bolsominion. Então, por exemplo, você vê uma notícia, sei lá, no Instagram uma notícia da Folha, do Globo, qualquer que seja. Aí você vai lá ler o comentário. Por que estão falando sobre esse assunto? Você tem, tantas outras coisas importantes acontecendo. Se o Lula fez isso, se o Lula fez aquilo. Então, assim, você não pode apontar
problemas Sim. no governo. Jamais. Jamais. É inadmissível. Não. Então, nesse sentido, eles se igualam. Sim. Que aí a dissonância cognitiva é a mesma. É isso, é uma desconexão absoluta com a realidade, né? Total. Um dos nossos reels mais vistos no nosso Instagram é um da Paola Carrossela, em que eu pergunto pra ela 5 dicas de restaurante em São Paulo. Num primeiro momento, você pensa, o que pode vir de errado nesses comentários? Você não tem dimensão. É assim, como que uma comunista indica restaurantes? É a primeira. 3 milhões de views. 3 milhões de visualizações. Teve um essa semana que eu até respondi, que comentou assim... Posso entender qual é a relevância desse questionamento num país que tem gente passando fome? Meu Deus! Aí eu respondi, eu falei, o senhor não vai a restaurantes? É isso! Porque eu não preciso ser refratário às mazelas do Brasil e deixar de ir a restaurantes. As pessoas estão muito loucas. As pessoas estão muito loucas. Elas acham, por exemplo, que se você... essa leitura dessa peça que eu falei, eu tive agora no evento do Instituto Brasil-Israel, e era uma peça, vou falar rapidamente aqui, porque tem uma coisa interessante. Claro. Que era uma peça baseada numa notícia que tinha saído ali nos anos 2010, de mulheres israelenses que estavam sendo presas porque levavam palestinas para ver o mar. Que, por si só, já é uma coisa super emocionante. Claro. E você vê, né, o poder do amor, do afeto, da sororidade, da coexistência, de tudo isso. E claro, durante na leitura da peça tem um momento de bombardeio, de gente morrendo e tal, não sei o quê. E aí uma das pessoas que faz... eram 2 mulheres palestinas e uma israelense na leitura. E a palestina, ela fala que no meio disso tudo, do bombardeio, de morte, a gente vive. A gente vive. É isso. Porque isso as pessoas continuam vivendo. Sim. E isso serve também para o que está acontecendo aqui no Brasil, esse país de desigualdade escandalosa. E a gente não ignora que tem. E certamente a Paola Carrossela. A Paola Carrossela não ignora isso. Tem trabalhos sociais para combater a fome. A gente continua sabendo todos os problemas que o Brasil vive. Mas a gente continua vivendo. A gente continua indo para casa, continua saindo para jantar, continua indo encontrando no cinema, com os amigos, encontrando com os amigos, porque senão a gente morre. Qual é a alternativa? Qual é a alternativa? Não, e tudo isso movimenta também uma outra rede de emprego, de economia girando, as coisas estão linkadas no fim das contas, para que outras pessoas também possam viver. A gente está falando aqui de desconexão com a realidade. Vou para um tema um pouco mais leve. Tem uma coluna sua muito boa, que é a geração de 25 com cara de 50. Adoro. Gente, Você fala sobre os procedimentos estéticos, né, que tem deixado as pessoas com bocas ginecológicas e queixos do Johnny Bravo. O que está acontecendo, Marilis? Eu acho que uma coisa que é super discutida e é válido, que existe de fato uma pressão estética. A vida inteira as mulheres ainda sentem muito. Agora, eu imaginava que as novas gerações iam sentir menos essa pressão. Só que o Brasil teve uma coisa que é muito pouco discutida, que é esse fenômeno de maquiagem. A gente tem uma das maiores indústrias cosméticas então, do mundo. Mas a mulher brasileira nos anos 80, 90, anos 2000, mulher brasileira não se maquiava. Tá. Eu sei porque, assim, eu fui começar a usar, por exemplo, rímel, máscara de cílios, assim, tipo, diariamente, com 35 anos. Sim. Que aí você coloca pra dar né? Existia essa comparação, por exemplo, com a Argentina, que sempre foi uma mulher que usou muita maquiagem, com a italiana. Americana mesmo. A americana, acho que em alguns lugares, mas a argentina e a italiana que sempre usaram muita maquiagem. Aí vem esse boom dos blogs de maquiagem, das influenciadoras de maquiagem, com esses tutoriais de maquiagem, não sei o que lá. Eu não sei passar nem rímel, mais ou menos. E eu passo quase nada, não passo nem base, não passo nada. Até hoje. E eu acho que isso começou a trazer uma consciência
uma má consciência, né? Não uma boa consciência física para essas mulheres, que eu acho que é resumido naquele depoimento da Sandy de dizer que quase nem em casa ela fica sem maquiagem porque ela não se reconhece. Ela não se reconhece sem maquiagem. Tudo bem que ela tem uma questão ali de ter crescido num meio artístico e tal. Mas eu acho que esse fenômeno de maquiagem e se maquiar para tudo e fazer isso e realmente e você mudar com a e realmente você mudar, eu acho que isso causou um transtorno de imagem muito grande nessas novas gerações que a menina dela não consegue se ver sem maquiagem e aí ela quer modificar a cara dela com a demonização facial. Com a demonização facial. E aí você vê uma quantidade de mulheres, não é nem para falar que são meninas, de 25, 30 anos, que parecem mulheres de 50, cheias de procedimento e de plástica. Sim. Sabe? Que é uma coisa e fazendo coisas que já caíram em desuso, que é ficar preenchendo a cara, essas bochechas enormes. Hoje, e todo mundo igual. Todo mundo igual. Medicina estética já avançou. Minha médica mesmo, um dia eu cheguei e falei, tá caindo aqui. Ela falou, não é mais preenchimento. Não é. Porque senão você vai ficando com aquela bochecha aqui. O topogijo, né? Isso. Uma coisa medonha. Agora, eu acho que os médicos têm uma responsabilidade nisso, que foi o tom da coluna. Eu acho que deviam ser, de fato, responsabilizados. Porque entrar uma menina de 25 anos que não precisa absolutamente nada na cara e sair de lá, entendeu? Isso. Deformada, né? Cadê a noção de você passar enquanto médico, enquanto profissional da saúde? Mas você sabe o que alguns médicos me falam? Que o problema é que muitos dizem que não vou fazer, não vou deixar sua boca desse tamanho, não vou fazer isso aqui na sua bochecha, não vou levantar sua sobrancelha. Elas vão em outros, porque sempre vai ter um picareta pra fazer. Sempre vai ter, claro. Sempre vai ter, infelizmente. Agora, eu tava aqui pensando quando você falava, pensa, sei lá, anos 50, 60, 80. A gente tinha um impacto de beleza, de referência muito restrito. Sim. A televisão, o cinema, a revista. Sim. Hoje em dia, não. A gente pode se embelezar a todo momento num filtro do Instagram. Só a gente virar e a gente promover esse embelezamento imediato. E todo mundo tem um celular na mão. Antigamente, a gente tinha menos acesso a poder ficar bonita. A gente convivia mais com os comuns e menos... uma coisa natural. Não é, você é mais nova do que eu, gente. Eu, cabeleireiro, foto da Malu Mader, todo mundo queria aquele cabelo da Malu Mader. Assim, isso! Mirei na Malu Mader, saiu o Chitãozinho Chororó. É isso! Entendeu? Uma coisa medonha. É isso. Porque, claro, eu não sou a Malu Mader, aquele estouro de mulher maravilhosa. Isso. Até hoje ela é bonita. Ela, com 25 anos, ela era absurda. Coisa mais absurda de linda. Mas era o máximo isso. Era Ao mesmo tempo... Era você fazer um corte de cabelo feio. Isso. Pintado, uma cor que não combinava. E cabelo cresce, né? E cabelo cresce. O problema da desarmonização é que... que não dá. Tem horas que você não pode fazer mais nada. Demora 2 anos. 2 anos. E olha lá. E ao mesmo tempo, as pessoas, por exemplo, me veem aqui e falam assim, como é bom te ver sem maquiagem, sem tanta maquiagem. Porque eu ia pro ar, na televisão, com o cílio postiço e muita maquiagem. Mas eu acho que tem a ver com o ambiente onde você tá agora. Porque vai fazer um telejornal com a cara que você apresenta o Rivonews, com a cara lavada. Não, vocês iam ficar bem bravos. As pessoas iam ficar incomodadas, entendeu? É isso, o negócio é discordar. Tá. É ser do contra, na verdade. Mas o que eu tô querendo dizer existe uma luta até nos próprios filtros para você ficar mais natural. Então, você sabe, por exemplo... Você tem esses dois caminhos, aí né? Que tá. Você quer ser bonita natural, aí você se preenche toda pra você ficar bem sem maquiagem. Sabe, por exemplo, eu desisti, mas teve uma época assim que eu procurava um filtro que fosse só um filtro como se eu tivesse passado um blush e passado... Sabe aquela coisa, você quer gravar um negócio de manhã, você tá com aquela cara... Isso. E aí prendi o cabelo... Não tem. Porque tudo eu vou te você dar umas fica... dicas de uns. Me dá, porque eu acabo... Tem um que se chama Quase Sem Filtro. É isso. Eu queria... É o que eu uso sempre. Que não, só dá uma melhoradinha aqui. Parece que você passou uma base. Isso. Né? A sobrancelha tá direitinha e tal.
Mas o problema é esse. Quem usa muito filtro, quando sai do filtro, Quando se olha no espelho, toma um susto. Começa a não gostar daquilo. E aí... Como é que era a dona Maria Augusta na vida, nesse sentido, sua mãe? Gente, a minha mãe, ela foi vítima de todas as modas de cabelo. Então, fez permanente. Vítima. Fez permanente, aí pintou o cabelo de uma cor, de outra. Mas a minha mãe... mas a minha mãe nunca foi de usar muita maquiagem. Assim, ela nunca... Eu acho que eu era mais vaidosa do que a minha mãe. Minha filha é muito mais. De pegar, por exemplo, o potinho de Pond's. Pond's. Sabe o que é Pond's? Não, Procura Mentira, no existe. Google. Tem ainda? Eu viajei uma vez, achei Pond's e comprei. Aqui no Brasil, eu acho que não. Não, acho que eu comprei. Enfim, é uma porcaria Pond's, mas na época eu roubava e sempre gostei. E isso é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Eu gosto muito de passar creme no corpo inteiro, no cabelo. Uma máscara. E isso eu acho que é um cuidado pessoal bacana. Tá aí a diferença. É você querer se cuidar pra ficar bem. É isso. E você querer forçar uma barra do que você não é. É isso. É a nuance, mais uma vez. Já que a gente falou de Dona Maria Augusta, Marilis, desde que a gente começou a pesquisa a seu respeito, eu fiquei com uma coisa na minha cabeça, assim, que não... Você nasceu no interior do Paraná. Ponta Grossa. Ponta Grossa. Na cidade bolsomínia. Veio para São Paulo, gostou de São Paulo, foi para o Rio e fincou raízes no Rio de Janeiro. Eu e a Cecília, com lugar de fala, a Cecília com mais lugar de fala que eu morei 4 anos no Rio. A gente quer saber como. Por que o Rio? Por que o Rio? Por que você estacionou lá para sempre? E não aqui. Não faz sentido. Você sabe que eu nunca quis morar lá. Quando eu morei 16 anos em São Paulo e eu vim. Sempre por causa de homem, gente. Tá vendo? Sou péssima. Disse a feminista. Sou uma péssima feminista. Não, quando eu me formei, vai fazer 30 anos que eu me formei agora. Meu Deus, que loucura. E eu, inclusive, frequentava muito essa região aqui da Faria Lima, porque o pai desse meu namorado, com quem eu namorei 8 anos, tinha um escritório do outro lado da rua. E no começo, assim, que eu vim para São Paulo, tava procurando emprego e tal, eu ficava muito por aqui. Mas eu comecei a namorar esse cara que eu conheci no Oktoberfest. Legal. Amor de Oktoberfest sobe serra. Sim. E a gente ficou 2 anos nessa, eu estudando ainda, ele em São Paulo. E foi uma coisa meio natural vir pra cá. Porque tinha um mercado maior e tal. Sim. E eu acabei fazendo a carreira aqui. O meu sonho, de fato, era trabalhar na Folha de São Paulo. Eu sempre quis. Eu fiz jornalismo porque eu queria escrever sobre política, trabalhar na Folha e ser amiga do Clóvis Rossi. Eu juro que Você ticou todos os eventos. eu tiquei, felizmente. Não sei, até hoje eu fico Muito pensando, legal. meu Deus, gente, eu era de Ponta Grossa. Como é que isso Você foi jogou acontecer? pro universo e executou. Normal. Acontece. Não vou pensar nisso nesse momento, mas enfim. E fiz carreira em impresso. Trabalhei na Folha, depois eu fui para Abril, fiquei anos na Abril. E eu acho que eu estava num momento de carreira ali na Abril que não tinha... Eu tinha tomado uma pernada, para ser bem sincera. Nossa, na imprensa a gente tradicional. não sabe como é que isso acontece. Eu achava que eu ia assumir a direção de uma revista, daí botaram uma pessoa de fora. E eu estava muito, desmotivada. E eu tinha amigos que trabalhavam na Globo. E um deles virou assim, já sei onde você vai trabalhar. No programa da Fátima Bernardes, que estava montando equipe. Quando eu morava aqui em São Paulo, eu tive uma passagem super rápida pela Globo na CGCom. Ah, tá. Para quem não sabe, é a Central Globo de Comunicação. Que é a assessoria de imprensa e tal. E eu fui para o Rio, fiquei 2 meses trabalhando no Projac, 2 meses solteira no Rio de Janeiro, uma loucura. Na época boa do Rio. Na época boa do Rio, foi tipo 2006. Isso. Uma delícia. E eu tive propostas para morar no Rio. Nunca quis morar no Rio. Eu gostava da minha vida aqui, eu ia muito ao Rio. E final de semana eu ia assim, as pessoas já sabiam. Eu chegava de malinha na Folha de São Paulo, saía para o aeroporto, passava o final de semana, eu brincava. Eu descia do Saltos para a Havaiana. E segunda-feira de manhã estava de volta, e eu gostava dessa vida. Mas quando me vi nesse momento profissional, que não sabia o que ia acontecer, acabou que eu consegui uma entrevista, mudei para o Rio. E
conheci o meu marido no primeiro dia de trabalho. Em 2 meses, comecei a namorar com o Mikael. E casei, 2 meses. Foi um namoro e casamento, porque a gente ficou junto e a gente nunca mais se separou. Eu tô quase 12 anos com ele. Quando eu saio da Globo, eu já estava escrevendo para a Folha e comecei a fazer uns trabalhos lá para o Rio. Mas eu detestava morar no Rio. Durante 4 anos, eu falava todo dia como é que as pessoas moram nessa cidade. Como é possível? Agora tô eu lá. Vão lá no meu Instagram. Eu tô lá postando isso. foto abraçando o Cristo. Fazendo declaração de amor. Foi muito difícil. Mas profissionalmente acabou que eu fiquei lá. Meu marido é carioca. Ele adora São Paulo. Ele viria morar aqui. Mas eu, às vezes... Eu passei uns dias no final do ano aqui... E fiquei muito pensando assim, cara, o Rio é muito balneário. São Paulo é onde as coisas acontecem. Sim. E eu, às vezes, fico pensando, será que eu não deveria voltar pra cá? Sim. Ou... Não, eu te perguntei porque eu fiz um caminho mais ou menos parecido, mas eu pulei São Paulo. Eu morava em Curitiba, quando era criança, com os meus pais. Você é paranaense? Não, sou gaúcho, mas eu me mudei muito por causa do trabalho do meu pai. E aí, a gente morou em Curitiba de 98 a 2001 e foi de Curitiba para o Rio. E aí, foi um choque, você pode imaginar. Sim. A gente não teve esse intervalo de São Paulo. Então, a gente saiu ali de uma... descompressão. A gente saiu de uma coisa assim, meio Estocolmo, né? Não tem um papel de bala no chão, para uma cidade onde tem gente no chão. Tem gente no chão. Foi Bem, Curitiba tá assim agora. Naquela nossa época ainda era uma coisa, melhor cidade do mundo para se viver, né? Que mais verde, exatamente, as estações de tubo. Mas não, o Rio choca, ainda é uma cidade muito legal, Curitiba. Sim. Mas o Rio choca quem vem de outras realidades. E atualmente, quando você sai daqui e vai pro Rio, choca muito mais. Eu vou dizer que eu fiquei muito chocada com São Paulo. Achei... É porque eu não sou da São Paulo anterior. Isso, eu fiquei muito chocada com São Paulo. Mas eu acho que é uma coisa generalizada de Brasil, Mas eu fui me acostumando Eu fui entendendo como é que a cidade funcionava, como é que as pessoas funcionavam. Isso. E... Você tem que entender a dinâmica. Mas eu demorei. E quando eu falo 4 anos, não é... Foram 4 anos mesmo. Até que eu me lembro um dia que eu cheguei de viagem. E aí tava indo... do Galeão, tava indo pra Zona Sul, vi o Cristo. E foi a primeira vez que eu falei, nossa, que bom chegar em casa. E eu até me assustei. Porque eu não tinha essa sensação de casa. Hoje eu tenho. Sim. Hoje é minha casa. Hoje... No começo eu vinha muito para São Paulo, muito, muito, muito. E eu tenho raízes aqui, eu tenho laços, eu tenho grandes amigos, assim, amizades assim, de muito tempo. Mas eu hoje gosto do Rio, eu me acostumei, eu entendi. Gente, Marilis tem uma boia de abacaxi que ela leva pra praia. Ela virou carioca. É isso que eu tenho a dizer pra vocês. Né? Ela leva com cooler. Eu sou profissional, eu levo cooler. É isso. Tacinha de plástico, de acrílico de vinho. Claro. Isso. Coisa pra fazer gin tônica. Ela tem. Ela é profissa da praia. Tem que pegar uma praia com a Marilis. Não, é maneiro. Desde que pode ser. Mas isso eu tenho diferente de carioca, porque muito carioca Não, você vive intensamente o Rio de Janeiro. Vivo. E tem muito carioca que não passa o dia na praia. Não. Ele vai, fica ali 1 horinha, 2 horinhas, e vai embora. Claro, tem gente que faz isso. Mas eu ainda carrego resquícios da minha coisa paranaense. Isso. Que quando você chega na praia, você não quer ir embora nunca mais. Porque não tem toda hora, não tem né? toda hora. Eu gosto de ir à praia e ficar... O dia. Não, bater palma pro pôr do sol. Ai, você bate palma pro pôr do sol? Não bato. Mas metaforicamente. Mas aqui na cabeça você tá batendo Tô palma. batendo. Eu não me canso daquela beleza. Eu ainda fico... É isso. Uma beleza que te agride até, né? É uma beleza que... Dá um soco na tua cara. E eu entendo... Por exemplo, o carioca não tem essa preocupação... Eu acho, você me corrija, de fazer tudo muito sempre perto do mar. Eu sempre quero estar perto do mar. Então, se é uma happy hour, eu quero marcar num quiosque. Entendi. Se é um jantar, eu quero ir ali num restaurante que é perto da praia. Não, é porque é o tal negócio de ter piscina em casa. Você tem sempre, então você não faz questão de estar ali. A gente que não... Eu mesmo, há quase 12 anos lá, eu ainda continuo achando que uma hora não terei. Então, eu quero sempre estar lá. Mas tem uma história pregressa, né? É isso. Você a cresceu formação. sabendo
sabendo que o mar tava ali. A gente não tinha mar ali. Não. Entendi. Entendeu? Tinha que andar muito até chegar Até no mar. chegar no mar. Horas. Então, você quer Horas e aproveitar horas. muito o iodo que vem Aquele dali. carro, sabe, de família, cheio de Cheio. coisa. Cachorro, galinha, papagaio, Sim. cadeira, guarda-sol em cima. Era uma Tá. função praia. Já Tá. que a gente tá falando de mudança, vamos pôr a pergunta da Manu? Vamos botar a pergunta Tá da Manu. aí. Deixa eu pegar. Nossa colega de Rivo News tem uma pergunta pra você, Marilis. Aqui. Oi, Marilis. Eu sei que você morou na Austrália um tempo, eu morei também na Austrália. Então eu tenho uma pergunta bem genuína desse período. Você gostava de Vegemite? Odiava. Vegemite é um... Troço. É difícil, parece uma geleia salgada, Parece, né? parece uma geleia salgada. É uma coisa nojenta. Que tem uma versão neozelandesa também. Eles têm essa coisa lá. Eu morei 2 anos lá, eu não aprendi a gostar disso. E eles comem aquilo Nem com pão. Marmite, nem Vegemite, Nada. nem é um troço. Uma coisa horrorosa. É de mas eu cevada, não é? sei isso, lá, que quer ter um cheiro nojento e Isso. ter um gosto É uma horroroso. pasta preta gosmenta, uma coisa O cheiro irca. é ruim e o gosto é pior que o cheiro. Mas eu né? comia canguru. Jura? Conta essa experiência. Eu nem Não, as sabia que pessoas- eles comiam canguru regular. Uma coisa normal. Não, tem bandejinha no supermercado com... Gente, É frango? canguru... Que engraçado. Não, é carne vermelha. Tem restaurante... Assim, pelo menos tinha, né? Sim, não sei sim. se mudou alguma coisa, foi proibido, estão protegendo os cangurus. Acho que não, porque lá tem demais. Tem eles, muitos. Eles têm um problema, inclusive, que às vezes os cangurus começam a destruir tudo. Uhum. Então eles têm que fazer controle de canguru. Gente, como é que a gente vai? Essa entrevista Como é que a vai gente... de Bolsonaro a canguru, passando por Isso. Rio de Janeiro, feminismo. Então vende, e aí vende, tem as bandejinhas e assim, a primeira vez que eu comi foi num churrasco, alguém levou e falou, tem aqui, é uma carne que tem um gosto forte, mas parece uma carne de caça, de Certo. Tá. gado. E você acaba às vezes comendo no dia a dia. Vou levar aqui esse medalhão de Fazer um canguru. guisadinho de canguru. Guisadinho Comia. de canguru. Aproveitando, só que a gente falou Tem de... gente que vai me falar que absurdo. Não, eu tava pensando aquele agora. bichinho tão fofinho, Vai vir a militância gente. vegana. Aquele modelo de canguru que é alto, que chega a 2 metros de altura, eles matam gente. E os braços, eles são Eles musculosos. eles lutam. Eles são musculosos? São. Eu tenho pavor de canguru. Esse canguru Gabriel? Nunca tem vi um um, nome, mas tenho medo. Tem um nome, que é esse canguru gigante, não vou me lembrar agora. E ele fica Eles em são pé. extremamente É. agressivos. Eles são É porque bolados. a gente pensa na mãe do ursinho Puff, né? O Wallaby, senhora que é o canguru. pequenininho entrando Isso, na a bolsa. senhora canguru. A Você mãe não do conhece? ursinho Puff Não, era uma não é a canguru? mãe. É um personagem que é É mãe... uma transursa. Não, Gabriel. Isso. É uma personagem Uma canguru cangurua. trans. Entendi. Entendeu? Tá bom. Falando nessas coisas da vida, isso ou aquilo de novo, o que você prefere? Boteco ou filmezinho em casa? Caramba, gente! Olha, é isso, acho que eu tô ficando velha, porque agora eu fiquei em dúvida. Porque seria boteco, certamente. Eu amo boteco. Só que eu tô num momento assim. Eu fico com preguiça de sair. Mas quando eu saio, eu não volto mais pra casa. Isso. Entendi, Aí eu não é o quero... never ends. É o never ends, porque é isso. Eu sempre fui a inimiga do fim. Agora eu tô um pouco inimiga do começo. Aham. É que nem banho quando a gente é criança, né? Que você É não quer isso. entrar, mas Depois depois não que sua quer mãe sair. te obriga, você não Você não sai quer mais. sair. Eu tô assim, mas eu sou muito botequeira. Eu adoro rua. E gosto muito de gente em casa, como vocês sabem. Sim, e festa. E festa. Sou boa de dar festa. Muito boa de dar festa, né? É. De fazer festa e de reunir gente. E gente de todo tipo. Isso é um talento que eu tenho, de reunir gente. Né? Fazer conexões, as pessoas... Mas isso já... Desde que eu morava aqui em São Paulo, na Vila Madalena, que não tinha Receber rede não é uma social. coisa pra qualquer um. Não, eu Com- recebo com super talento, bem. né? E eu tenho um talento de misturar as pessoas. Hoje Os já não sei, grupos. hoje talvez possa dar confusão, briga. As pessoas andam tão intolerantes, né? É Muito. verdade. Que Que vai pode dar que- ruim, né? Muito. Porque as pessoas vão encontrar na sua casa pessoas bem diferentes. Mas em geral tem dado certo. Todo mundo é civilizado, deixa as facas em casa. Ah, então tá. O problema são as facas do Mica que estão na cozinha, né? Ele eu tenho que controlar. Né? Ele, Tá. às vezes eu começo a fazer assim, ó, na perna dele. Porque ele Hoje não. ele é aquela pessoa
Que ele vai crescendo, entendeu? Sim. Marido de Marilice, uma hora que ele vai crescendo o discurso. E o Mikael gosta de provocar. O Mikael é muito, muito louco. Ele conversa, por exemplo, com amigos de escola que são mais à direita. Ele parece do PCO. Uma pessoa do PCO. Sou eu. Aí, se ele tá conversando com pessoas de esquerda, ele parece tipo um bolsominion. Sim, extrema-direita. Eu gosto Ele muito parece de uma fazer isso extrema-direita. também. Esse é o que a gente Gabriel. tava Ele falando, faz isso né? com uma cara de pau tão grande, com uma tranquilidade tão grande, assim. Ele nem sente, é isso. normal, ele faz. Acho que ele fica querendo ver até onde a Tem- pessoa aguenta. Tem programas nossos, rios nossos, que eu sou chamado de fascista e comunista no mesmo post, de 1 minuto e 30. Eu fui chamado no vídeo do My News, trazendo My News, do Meio. Essa semana eu fui xingada dos dois lados. A semana passada, eu até fiz um vídeo essa semana tirando um sarro disso. Claro. Isso, óbvio. Vai que, né? Marilis, você passou por uma polêmica naquela ocasião, aquela conversa com o Reinaldo Azevedo e a Janaína Pascoal. Que você tinha dito, estava numa discussão, claro que o contexto era maior, mas o Reinaldo dizia que achava que uma deputada não poderia ser chamada de puta e você o contradiz e diz, não, eu acho que sim. Claro que a partir do xingamento é que as coisas se desdobram. Você mantém aquela opinião que você foi muito achincalhada naquele Não, até momento, hoje. né? Que as pessoas têm a o habilidade corte de resgatar. daquele vídeo, imagina, foi um programa de 1 hora. Sim. O corte daquele 20 vídeo, segundos. sem o antes e sem o depois, anda sempre por aí, é isso. Tem uma parte da esquerda que quer me atacar e aí fica tentando me colocar nessa caixa da misoginia, como se de fato eu defendesse que uma mulher fosse xingada. Não, e como se Sendo que eu sou xingada o Sim. tempo todo de coisas, enfim, indizíveis aqui. E te coloca no mesmo lugar de quem xinga, né? A discussão era, só para, né? Claro. Sobre o uso do aparato Isso. do legislativo para processar um cidadão. Porque na ocasião o Danilo Gentili tinha chamado a Maria Tinha sido processado pela Maria do Rosário por uma coisa que eu já nem me lembro. E aí, quando ele recebe a notificação, estava escrito deputada, e ele pega e coloca os dedos assim no envelope e fica só puta. E aí o processo, acho que por causa disso também... E pela mesa diretora da Câmara, né? Não foi um processo judicial, o advogado dela. Foi uma coisa que vem da Câmara dos Deputados. E a discussão toda começou assim, você pode usar a estrutura legislativa para processar um cidadão? Exatamente. Porque, por exemplo, na Inglaterra isso é impensável, Claro. entendeu? Sim. Claro. Você processar principalmente usando essa estrutura do Estado, do né? Estado. Essa estrutura do Estado. E aí depois o Reinaldo falou assim, mas não pode xingar, mas assim, ele querendo dizer xingar uma pessoa pública. Sim. E a minha falou, não. Poder pode. A gente não tem censura, não vive numa censura. Você vai responder aí, por logo isso. Depois, daí vem aquela... tanto que a Janaína falou assim, olha só, vocês dois têm razão. Isso, imediatamente. Porque era uma discussão, era um debate, não era uma briga nem nada. E daí eu continuo logo depois, isso obviamente está cortado, dizendo que era um absurdo, óbvio que as pessoas estejam se tratando dessa forma nas redes sociais, mas que quem se sentir lesado deveria processar. Sim. Por exemplo, eu já fui chamada de puta 1.200.000 vezes, de vagabundo, disso, daquilo. Eu poderia processar essas pessoas se eu achasse. Primeiro que eu acho que isso é uma bobagem. Sim. Isso não diz nada sobre mim. Sim, e um desgaste, agora, né? Não, entendeu? É isso, não diz nada sobre mim. Eu tenho uma amiga que diz, eu posso parecer puta, mas eu não sou. Maravilhoso. Mas, obviamente, não acho que as mulheres têm que ser agredidas. Sim. Não acho que parlamentares devem ser agredidos. Assim, eu acho que você pode criticar o parlamentar. Claro. E aí eu tô falando agredidos homem e mulher. Sim. Você não tem que xingar nem homem, nem mulher. Só que isso foi distorcido. E se eu mantenho a opinião de que, sim, as pessoas podem ser xingadas. As pessoas podem ser...
A gente Desde não que ela tem- saiba a A gente responsabilidade não- a que ela gente vai não- ter por aquilo. Desde que ela assuma a responsabilidade e os desdobramentos daquilo. A gente não tem censura no país. A gente fala muito entre nós, né? Que as pessoas, elas passaram em algum momento a entender que elas têm o direito de não se sentirem ofendidas. E não existe isso. Não. As pessoas, eventualmente, elas vão te ofender. E você vai se sentir ofendido, queira você ou não. E aí sim, cabe a você reagir a isso da maneira como você Óbvio, achar mais conveniente. obviamente. Mas ninguém tem o direito de não ser xingado. É isso. O direito prévio. Mas o né? discurso, por exemplo, dessa esquerda que usa contra mim, não é nem que eu disse que podia. Eles dizem que eu defendi A agressão. claro. que ela fosse fosse xingada. Isso. Que ela fosse xingada de puta. Claro. Mas é muito melhor você pegar um trecho e fazer isso, Claro. pegar uma palavra e fazer isso, pegar uma situação e fazer isso. Mas tem uma outra situação também num programa. Eu tava substituindo o Antônio Tabet no My News. No Foi My o dia News. que o Flávio Dino foi. E eu sempre tive uma relação ótima com o então governador. Ele era governador do Maranhão. E alguém no ponto, que eles estavam falando de comunismo, de não sei o que lá, e alguém no ponto pegou e falou, você sabe quando você está com o ponto, você praticamente nem pensa, né? Sim. Pergunta se é comunista de iPhone. E foi sem filtro. E eu assim, comunista de iPhone, né, governador? Aí pegam esse trecho, é isso, como se eu fosse... Primeiro, o programa tinha Gente, que perigo. essa abertura de você Claro. fazer brincadeira, piada, de ter umas provocações assim. Era super. Não era um programa formal de entrevista, não era a Globo News, não era a Não. Miriam Leitão entrevistando. Claro. E ele deu risada, daí respondeu. Ele, claro, mas a diferença é que eu quero que todo mundo tenha iPhone, não sei o quê. Deu a resposta, inclusive, correta para essas pessoas que acham que, enfim... Você não pode ser de esquerda você e não ter pode coisa. ser... não é Você nem não Igual a pode- Paola comunista. Carrossela, né? Comunista Que e ir no é comunista restaurante. e não pode jantar fora. Não pode jantar fora. Cara, de novo, pegaram esse trecho, e eles recuperam esse trecho de tempos em tempos. É Isso isso. aconteceu em 2018, acho. E assim, é isso. Hoje em dia eu não tenho mais falado tanto, até porque eu saí do Twitter, eu conversava mais com o Sim. com o agora ministro Ministro. pelo Twitter, então, como eu não tô no Twitter, não tenho mais falado com ele. Mas eu lembro que logo depois que saiu esse vídeo, não sei o quê, eu trocando mensagem com ele, ele vai lá e responde assim, comentou alguma coisa de um texto que eu tinha escrito, daí assim, assinado comunista de iPhone, e uma carinha. Então, assim, é uma brincadeira. O próprio Flávio Dino. Flávio Dino brincando. Me mandou Guaraná Jesus de presente já lá. Nem me lembro porque acho que quando foi o Bolsonaro foi pro Maranhão, fez alguma provocação com a cor da bebida, com Isso, Guaraná isso, Jesus. E aí eu é. tuitei um negócio, daí o governador falou, vou te mandar Guaraná Jesus. Sim. Aí me mandou Guaraná Jesus. Mas é muito melhor para as pessoas acharem que há um antagonismo, que eu fiz aquilo para zoar, para desrespeitar o cara que estava sendo entrevistado, que eu não tive uma postura de jornalista. Até agora mesmo, cada vez que o Dino aparece em alguma coisa, esse vídeo volta. E as pessoas daí ganham engajamento. Isso. Milhões de visualizações com um vídeo que... E aí, por isso que você decidiu sair do Twitter? Saúde mental, perda de tempo? Foi. Eu saí do Twitter no dia que eu mandei um cara tomar no meio do olho do cu. Entendi. E aí eu percebi que eu tava virando... Que libertador. O mesmo tipo. Mas eu percebi que eu tava virando exatamente aquilo que eu abominava no Entendi. Twitter. Que eu tava virando aquela pessoa odiosa que tá ali. O Twitter faz isso com a gente. E foi nesse dia que eu falei, cara, tô fora daqui. Desativei minha conta, ela ficou desativada até a guerra, até o 7 de outubro. E o Twitter tem essa coisa de você conseguir acessar muitas coisas, muitas pessoas que Sim. às vezes... Que hoje, talvez no Instagram... Mas no Twitter tem uma facilidade, né, com a Muito coisa. mais. Se bem que eu acho que a dinâmica do Twitter mudou, tá super complicada. Aí eu reativei a conta de novo, mas ela tá fechada e eu não uso. Eu não Você não pode tweeto, olhar. eu não tweeto, eu não dou like, eu só... Entra pra E se muito informar. de vez em quando. Assim, hoje em dia já tem, sei lá, algumas semanas que eu não entro lá. Mas é isso, eu vejo a transformação da personalidade das pessoas naquele ambiente, sabe? Gente até que eu conheço, que eu gosto. Como essas pessoas ficam
agressivas, ficam loucas, ficam manipuladoras. É o espaço para você ser louco, assim, porque né? Parece. você cresce muito rápido no Twitter. Você ganha Sim. seguidores muito rapidamente, diferente do Instagram, que você tem que ficar ali, entendeu? Alimentando Alimentando o aquele algoritmo. Tamagotchi o tempo todo. No Twitter, não, é tudo muito rápido. E as pessoas se vendem por isso. Vou aproveitar. Desculpa, vai. Não, é sobre isso? Porque se for sobre... Não, eu ia mudar de pode ir. assunto um pouquinho. Não, então deixa eu ir. Porque é uma forma... sabe aquela ideia a pessoa ganha dinheiro? E aí elas falam assim, mas fulano se transformou com dinheiro. Na verdade, não. Aquilo sempre esteve em você, você só colocou para fora. É uma forma da gente, por vezes, se enxergar. Quem que a gente pode virar, quem que a gente pode ser. E eu ia fazer uma associação... Mas eu acho que no Twitter é isso também. É isso, é isso. Eu acho que as pessoas ali, elas acabam mostrando um lado que no dia a dia a gente não vê, não Recalca. conhece. Você não tem espaço para botar para fora. Ali, como o ambiente é propício para isso, todo mundo fica à vontade para ser escroto. Claro. Exatamente. Porque no primeiro convite do Me Fala Isso presencialmente, a pessoa não fala, né? Não, ela segura. Ela não tem coragem de falar aquilo, né? Mas eu fiz uma associação direta com o seu hábito, ou pelo menos que você tinha muito, de se enxergar. Que é o de tirar selfie. Que você tirava, sempre tirou muita selfie, adora tirar selfie, porque você tem a ideia de que quando chegar com 80 anos, você vai falar, olha como é que eu sempre me amei. Eu adorei essa frase. Eu até não tenho tirado muitas. Pois é, você continua. Isso que eu não, assim... Toda semana, quando eu gravo pro meio, eu tenho que fazer uma foto ali pra eles botarem na thumb. Tá. E aí, nesse dia, eu até faço, às vezes posto, daí brinco, falo, gente, lembrando que tem vídeo e tal. Mas eu tenho feito menos. Acho que não tô tão... Vamos levar pra análise agora, né? Perdão, desculpa. Não tô me amando tanto. Cecília, eu já tenho uma lista tão longa que a gente precisa levar na análise. Isso tá me dando mais problema. O que eu ia te perguntar, Marilis, também sobre um texto que você escreveu em 2014, que você disse que votar nulo e branco era para os fracos. Na época, a gente estava vivendo ali o dilema Dilma e Aécio. E de 2014 para cá, um universo de coisas aconteceram. A gente teve o Bolsonaro 1 em 2018... que já começou uma discussão mais acirrada sobre a questão... muita gente votou em branco. Exatamente. E aí a gente teve de novo isso agora em 2022, né? Que aí era Bolsonaro e Lula. Sim. E que ambos os lados condenaram com muita veemência, né? A covardia de você se abster. Hoje você mantém essa opinião? Não, eu mudei... E eu acho que essa é uma coisa boa de se amadurecer, né? Você poder mudar de opinião, Sim. né? Lá, eu acho que essa minha opinião foi porque, assim, não achava nenhuma das duas opções horríveis, entendeu? Você podia não gostar de várias questões da política econômica da Dilma, achar que o Aécio era um cara de direita, sendo que o PSDB naquela época nem era. Depois a gente viu que realmente teve essa guinada. Sim. Isso. Os escândalos em relação a Aécio não tinham aparecido ainda, né? O PSDB ainda era um partido. Ainda era um partido forte, ainda era um partido, era o segundo partido mais importante do país, ainda era aquela divisão PSDB-PT, né? Para chegar ao poder. Então não me parecia, foi uma provocação, claro. Hoje eu acho que as pessoas de fato se veem numa situação de achar que que em 2018 não acreditar no Haddad de fato como um candidato e sim como a opção que tinha sido colocada ali quando viram que o Lula não poderia se candidatar, e achar o Bolsonaro um horror, já entender que não era uma opção. Sim. E de novo agora tem gente que continua achando o Bolsonaro um horror e continua achando que o Lula não é uma opção. Tanto que a gente teve uma eleição, ao contrário do que a esquerda às vezes parece tentar fazer colar, a gente teve uma eleição super difícil. 2 milhões de votos de diferença no país, isso não é nada. E que mais um pouco talvez... Não desce. Não desce. Não desce. Eu acho que foi a Zambelli
que E deu a o vitória pro Lula, que um dia antes ela E o saiu... Bob Jefferson. É, Também. e o Roberto Jefferson que atirou na polícia e a Zambelli que atirou no... Que as pessoas começaram a olhar e falar assim, cara, na boa, essa gente vou é muito depositar meu maluca. voto. É Não dá, isso. não dá pra, Esses não aí dá são pra votar em doidos. branco, porque não dá É pra isso. continuar com essa galera, entendeu, de protagonista Isso. no poder. Eu acho que tem isso de decisivo. Agora, foi até o que eu escrevi na coluna dessa semana. Teve muita piada sobre o que aconteceu na manifestação domingo, aquelas as Era a minha caricaturas, próxima aqueles pergunta. personagens. Então, você quer fazer? Não. Falar sobre isso. E eu já fiz muita piada lá atrás sobre essas pessoas. E, de fato, foi até que eu escrevi, é quase impossível não fazer piada anedótico. de algumas É coisas, isso. né? Aquelas senhoras falando que são cristãs como Israel. Israel. A outra dançando lá com a música do Geraldo Vandré. É. Mas eu acho que quando você começa... Primeiro que eu acho que não dá mais para ignorar que Não. isso não é um fenômeno passageiro. Não é. Como foi lá atrás. Não é. E foi aí eu imenso o dia 25 Foi de fevereiro. imenso. Se a gente não aceitar que foi imenso, a gente vai... É, exatamente. É uma miopia bizarra. E nesse momento, eu acho que o Lula foi muito adulto. Eu até falei, bom, parece que temos um adulto na presidência. A Janja devia ter ido ao banheiro naquele momento de lucidez. Nessa questão. Porque ele falou, não, foi grande, a gente não pode ignorar. Ao contrário, por exemplo, de todo mundo no entorno dele. Rui Pimenta, não sei o quê. Isso. Sabe? Fazendo piada. Não dá pra fazer piada. Não dá. Não dá. Porque Foi a essa piada. senhora lá dançando com a música do Geraldo Vandré, eu acho que ela acha de verdade que ela tá lutando contra uma ditadura. Ela tá... Que ela acha que Não, o Brasil deu vai a virar uma gente, ditadura a gente falou comunista. no Rivo News da última sexta-feira. A USP fez uma pesquisa em loco com os manifestantes. 98%... Do Pablo Hortelado. 88% acham que o Bolsonaro ganhou as eleições de 2022. Ai, eu não lembro quantos por cento, mas era muito. E 68% entendem que o Brasil hoje é uma ditadura do judiciário. E eles falam isso com convicção. Só que o que a esquerda parece esquecer é que o voto da tia que acha que Israel é um país cristão é exatamente o mesmo do voto do militante petista. O valor que tem é o mesmo, Exatamente. né? Eles esquecem disso. Esquece não, eles preferem ignorar. Preferem ignorar, Ou é tornar- isso, é uma Eles miopia. preferem, é uma miopia, né? Eu brinquei, eu falei, gente, eles estão ou distraídos ou muito ensimesmados com essa volta ao poder. E eu de fato acho, cada vez tudo bem, tem gente que fala, não, ainda falta muito tempo. Gente, 2026 é daqui a pouco. Nossa. E 2026, para mim, se continuar esse clima, mesmo que o Bolsonaro não continue inelegível, eu acho que ele vai estar preso. Vai ser o verdadeiro segundo turno de 2022. Opa! É isso. E há grandes chances de a gente ter um Tarcísio ou uma Michele. Porque a Michele é impressionante, né? É uma força política Vamos falar também. então dessas duas figuras? As primeiras damas? Isso, vai, Gabriel. Eu tô Eu vou deixar cansado de falar da Janja. A Janja me incomoda profundamente. Não por ser a Janja, mas porque ela não foi eleita para nada. E ela tem tomado decisões geopolíticas, inclusive, né? Qual a sua avaliação, Marili, sobre esse papel, essa eminência parda que ela tem exercido sobre o Lula? Eu acho, primeira-dama tinha que acabar. Não tem que ter primeira-dama, entendeu? Isso é uma coisa tão, retrógrada, sei lá, século né? XVIII, nem sei. Mas não vai acabar. Vai continuar aí. E eu acho que, de fato, precisa ter uma reformulação. Porque o que a gente viu nos últimos anos a gente tem um exemplo de uma primeira-dama que, de fato, fez algum trabalho na presidência, que era uma das pessoas mais discretas do mundo, que é a Ruth Cardoso. Exatamente, é quem a gente sempre cita. Que é constantemente esquecida. Sim. Como o próprio Fernando Henrique. Sim. Eu espero muito que ele quando ele morrer, que ele seja reconhecido como o grande estadista que ele foi, como o grande presidente, como, enfim, como o governo que possibilitou tudo que veio depois. Sim, né? Absolutamente. Que foi uma coisa de construção. Se a gente não paga 2.500 cruzados num Doritos, é por causa do Fernando Henrique, né? Eu lembro, maquininha de
Isso. de Remarcação. Não, vocês não têm lembrança disso. Não. Eu não. Eu tenho noção de ouvir, eu não tenho lembrança. Não, eu entendeu? tenho lembrança. Mas eu nasci Fui na moeda testemunha. anterior. Fui testemunha de tudo. E era uma coisa horrorosa da compra do mês, porque você, né, a família Compra do recebia mês é uma realidade. salário e, assim, tinha que ir no supermercado No dia, supermercados lotados. A cara dele, tipo, meu Deus do céu, que horrível, não posso nem imaginar. Era isso. Vai falar em overnight pra eles. Você ia com a família no supermercado, assim, os carrinhos cheios, porque no dia seguinte já valia menos. E no final do mês valia menos ainda. Então, tem tudo isso. Aí, o que a gente tem de primeira-dama? Várias que não fizeram nada, aliás, ou fizeram merda. Isso. E agora a gente tem uma pessoa que tem uma formação, que tem interesse de participar, que tem interesse de fazer, mas não tem um papel bem definido. E eu acho que o grande problema é esse, ela não ter um papel bem definido. Talvez fosse melhor que ela tivesse. Mas ela definiu o papel dela. Não, ela definiu. Ela Definiu, mas assim, Não houve uma determinação institucional. Não tem. E talvez fosse melhor, porque aí você pode, de fato, estabelecer limites para essa participação. Eu não acho ruim que ela queira participar, que ela queira ter opinião, que ela queira... Não acho mesmo. Sim. Eu acho que até faz parte do momento. Mas eu acho ruim que não se estabeleçam limites para esse tipo de participação. Agora, o que a gente vê é que o próprio Lula se distanciou das pautas que ela acaba querendo levantar. Eu acho que o governo Lula está se distanciando cada vez mais dessas pautas progressistas. Sim, mas o discurso continua alinhado com o dela, você não acha? Ah, não, continua. Até porque ele ouve muito. Isso, eu concordo 100%. Ele ouve muito. Na prática, é só a gente ver os Yanomami, né? Sim. A prática não condiz com o discurso. Mas, por exemplo, essa história do Lula comparar a guerra em Israel com o Holocausto, essa fala desastrosa, absolutamente Isso infeliz. ele ouviu do entorno. E eu tendo a achar que é dela, porque ela tem um orgulho em se referir a esses recentes pronunciamentos, né? Porque agora ele está viajando horrores e tem falado muito a respeito da guerra em Gaza. Falou pela terceira vez. Recuou na comparação com o Holocausto. Mas segue bobagem, falando do genocídio e tal, e ela reposta e é muito orgulhosa. E aí a gente estava conversando, né? O Lula, no primeiro governo, ele também esteve presidente enquanto havia conflitos lá na faixa de Gaza. Israel retirou suas tropas em 2005, ele era presidente. E ele nunca havia feito uma comparação como essa. Não só isso, como foi o primeiro presidente brasileiro a visitar Israel, relembrar a tragédia. E aí eu acho que fica uma coisa ali... Eu acho que tem muita coisa de orelhada que ele ouve e ele acaba... reproduzindo. Mas daí eu não acho que venha só dela. Sim. Eu acho que é de da um ala entorno... psiquiátrica ali do Planalto. O Gabriel tem expressões que são só dele. Ele tem ala psiquiátrica dos bolsominions. Muito bom. A Zambelli, pra mim, é a líder da ala psiquiátrica do Bolsonaro, né? Fazendo uma pergunta... Gente, eu vou adotar isso. Eu te dou crédito, mas é muito bom. A ala psiquiátrica. É a ala psiquiátrica do governo. Porque ali é onde não tem discussão, né? Não. Tu não consegue nem chegar... Por exemplo, foi a ala psiquiátrica que não conseguiu subir no caminhão de som na manifestação E já de foi domingo identificada até pelo próprio Bolsonaro. Porque quem não pôde subir? Zambelli... Mário Frias, Pazuello, é só os lelés, Ricardo Salles. Os lelés. É a turma que faltou um parafuso ali. Isso. Ou que tem parafuso demais e aperta tudo, a gente não sabe ao certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para fazer a pergunta primeiro, depois a gente explica. Você ainda acredita mais nos conselhos do sachê de açúcar do que nos da Susan Miller? Susan Miller era uma astróloga. Foi a primeira coluna que eu escrevi na Folha. Então. A gente foi atrás. Vai fazer... Cara, eu abandonei os dois. Eu não leio mais Susan Miller. Como assim? Astrology Zone é minha vida. Pois é. Mas os sachês de açúcar continuam lá em casa. Você sabe que eu sorteava, né? Eu fechava o olho e eu tirava fazia a mensagem. isso, mas eu não tenho feito. Eu vou fazer, vou lembrar de você agora. Aí, ó. Faça isso. Vou. Mas eu não tenho. Eu tô menos... Eu sempre gostei de um
de uma cartomante, de um jogo de A tarô gente gosta, e tal. Né? Isso é traço ansioso, né? A gente quer antecipar o futuro. Faz muitos anos que eu não vou. Talvez eu esteja menos ansiosa em relação a algumas coisas, mas assim, eu lembro numa separação minha, enfim, né, antes desse relacionamento que eu tenho, que é isso, eu lembro contando para uma amiga, porque eu fui em tudo. Fui na igreja, fui na Umbanda, fui em tudo, porque eu estava muito mal. Aí fui no jogar tarô, daí encontrei, ela, o que você está fazendo? Eu falei, não, eu tô indo lá numa taróloga lá. Ela falou, mas você já não foi? Eu falei, gente, mas eu preciso de uma segunda opinião. É isso! É isso, vamos ver se uma segunda opinião, ver se bate, entendeu? Claro. Você não vai em médico não fala que, sei lá, você tá com um problema, tal, você fica em dúvida. Mas será mesmo que eu vou ter que tomar esse remédio e tal? Isso. Gente, busa, tudo também pode ser uma segunda opinião. Depende do profissional, né? Vou trazer a pergunta do Pedro, já que a gente falou da sua primeira coluna da Folha. Oi, Marilis, tudo bom? Qual foi a coluna que te deu mais trabalho escrever? E qual foi a coluna que te deu mais dor de cabeça depois de publicada? Fiquei curioso. Beijo. Gente, a coluna que dá mais trabalho é sempre a próxima, que eu sempre sofro horrores. Que a gente estava falando sobre isso também, né? Que é você ter um espaço 2 vezes na semana é um prazer, mas deve ser uma tortura também. Né? É uma tortura. E engraçado, tem gente, assim, eu já conversei com um colunista que fala que não, que é super tranquilo e tal. E eu fico pensando, meu Deus, como? Eu sofro todos os dias. Tipo, eu entreguei a coluna ontem, já achei que nem foi uma coluna tão boa. Daí agora já fico pensando, puta, terça-feira tem outra, e o que eu vou escrever, o que tá acontecendo? Porque aí você não desliga. Você tem que isso. Você tem que estar sempre... Mas, por exemplo, eu tenho uma coluna que foi uma das colunas mais fáceis que eu escrevi e foi uma das colunas que me alavancou, que é 2014, que o título é uma provocação. Mas eu acho que eu falei várias verdades e eu não mudo, e eu não mudei de opinião, que é a incrível geração das mulheres chatas. Ai, eu amo! Foi uma das colunas mais fáceis de escrever no processo. Eu me lembro onde eu estava sentada, o Michael estava cozinhando, eu estava tomando uma taça de vinho, e foi, na verdade, uma resposta para uma coluna que tinha um título que era incrível, geração, não sei o que lá, que colocava a mulher nesse lugar, assim, tipo, fomos criadas para ser tudo que os homens não querem. Isso. E eu achei uma grande bobagem, que é uma das minhas críticas a esse feminismo, sabe? Que coloca a mulher como, meio que sempre como uma coadjuvante. A mulher nunca é protagonista da sua vida amorosa, sexual. Então eu vejo muita coisa do assédio, da objetificação. E, gente, eu acho que tem que ficar claro, assédio é assédio. Assédio é uma coisa que, inclusive, hoje é crime. Sim. Paquera é outra coisa. Sim. Flerte é outra coisa. Flerte é outra coisa. E colocar, às vezes, a mulher nesse lugar, assim, de... Sabe? Dela não ser... Dela não ser protagonista da sua vida sexual. Dela não ter desejo. Dela não poder dizer quero, não quero. Isso dá uma agonia. E essa resposta era para essa coluna. Que eu falo que eu tinha tido uma educação... feminista, eu falo até desse momento. Teu pai te deu motocicleta, Meu pai me deu. Pai te te ensinou a esquiar. Tudo. Meu pai criou... É horrível o que eu vou falar. Mas assim, acho que na época era como se ele estivesse criando um menino. Certo. Porque eu jogava taco na rua com meu irmão, meus primos. Eu tive uma educação, uma criação com muita liberdade. E responsabilidade, porque assim... Eu tinha que me responsabilizar pelas coisas que eu fazia, que aconteciam, que poderiam acontecer. Tem uma coluna depois dessa, mais pra frente, em que você fala a importância dos homens no feminismo. Não adianta ser super atacada. Super atacada. Porque eu falei, o feminismo precisa dos homens. Ou sei lá o quê. Era bem isso. E na época eu fui super atacada e eu deixava muito claro que eu não achava que os homens tinham que ser protagonistas do movimento ou tinham que ditar como o movimento tinha que ser. Na verdade, os homens tinham que abraçar o feminismo, entender quais eram essas reivindicações, essas pautas, porque você não faz uma revolução se
Você não faz revolução sozinha. Você não vai acabar com o racismo se você não faz as pessoas brancas entenderem, se conscientizarem, se óbvio. conscientizarem e mudarem a sua Postura. atitude, a sua postura de vida. Sim. É a mesma coisa. Se você não traz o homem, Você só ataca você ele, só ataca, você vai afastar. você divide, você diz que homem não presta, que homem não sei o quê. Tem um monte que não presta Tem. mesmo. Né? Tem. Mas E também tem um monte de mulher que não presta. Só que olha você coisa. diminui. tem um monte de mulher que não presta. Porra! Mas isso é difícil de ser dito hoje em dia. Que é uma coluna também que eu escrevi. Sim, E ainda falando bem que foi você e não eu, porque senão... Mas eu escrevi, o título era Tenho que Gostar de Todas as Mulheres. Isso. E eu falava que uma coisa, o feminismo não tem nada a ver com isso. O feminismo Não. é você defender pautas coletivas. Isso. Você pode continuar não gostando da tua coleguinha de trabalho, porque tem mulher que é mau caráter, é manipuladora, Tem. é Fofoqueira, filha da puta, fala fofoqueira, mal. é má. Tem tudo isso. Então, uma coisa, É outra que, coisa, outra nem, coisa. é que nem velho, né? Tem gente que acha que mau caráter não fica velho. Opa. Que aí o velhinho, o velhinho. Não, tem velho que é filha da puta, gente. É isso. Opa. Tem muito velho filha da puta. É, exatamente. entendeu? E a gente não tem que ter comiseração com o velhinho porque é velhinho Não, só. não é etarismo chamar de velho filha da puta. Isso! Porque se for filha da puta de fato. O Gabriel né? faz isso comigo todo dia. Eu faço. Me chama de velho, tô brincando. Não de filha da puta, só de velho. Fala. Não, vai. É você. Ah, você não tinha uma pergunta pra fazer com base nessa aqui? Não, tô louca. Das colunas, é verdade. É verdade. Seguindo na linha aí do que o Pedro te perguntou, Marilis, qual foi a coluna que te gerou a maior quantidade de amor e ódio simultâneo? Porque você agrada e desagrada muita gente. Essa da né? geração das mulheres chatas, eu sei que foi, porque realmente foi muito dividido. Porque muita gente entendeu que eu estava atacando as mulheres e não estava, eu estava criticando As mulheres chatas. as mulheres chatas que têm esse tipo de visão de mundo. E que existem. Eu quase escrevi um livro com esse título e desisti dele, mas em algum momento eu acho que eu vou retomar. Apoio. Mas aí teve uma medição, inclusive, foi a coluna do online em 2014, mais lida da história da Folha de São Paulo. Depois me desbancaram. Depois me desbancaram, mas porque daí também o online começou a crescer e tal. Mas em 2014 foi isso. Eu lembro que eu estava em 2015, acho que eu estava na Flip, em Paraty, estava participando de uma mesa, e daí o Sérgio Dávila virou e falou assim: você sabia que a sua coluna foi a mais lida da história da Folha Online nesse ano? Eu falei, não medo, sabia. Né? Dá um medo, mas... Uma responsa, mas é um reconhecimento. E aquela dos adjetivos do Bolsonaro também gerou muita... virou caneca, virou camiseta. Virou caneca, virou camiseta. Mas, Marilis, teve tradução. Que legal. Em inglês, em francês, em mineirês, em baianês. Foi engraçado. A gente falou muito de hater aqui, de como isso faz mal para nossa saúde mental, mas você recebe muito amor também. Muito. Mas por que a gente presta mais atenção no ódio, né? É porque as manifestações de amor e de carinho e de admiração, elas vêm numa quantidade menor. Porque às vezes a pessoa acha que você... Só o fato dela estar ali, te lendo, te prestigiando, te dando um likezinho... Ela já está fazendo. Ela já está fazendo isso. E de uma certa forma, sim. Ela está te prestigiando. O ódio, ele move as pessoas com mais... As pessoas são movidas pelo ódio. Porque ele não vai curtir, né? A pessoa vai lá e... entendeu? Ela quer que você sinta esse ódio. Então, ela vai lá e ela comenta. Ela vai lá e ela... Mas eu sinto muito, assim, tenho leitores, assim, de antes de ser colunista da Folha, da época que eu escrevia na Abril, na época que eu tive... Imagina, eu fui 3 anos e meio colunista de sexo, da GQ, que é uma coisa que as pessoas, às vezes, não sabem. Gente que me lê desde essa época. Eu comecei a ler você aqui e tal. Então, e, assim, o que a gente deveria fazer é focar nos comentários positivos, no amor, nas coisas engraçadas, divertidas. Tem gente que divide meme comigo o tempo todo e eu tento responder. Tento ter
relação, essa essa troca. interatividade, porque é legal. Já conheci leitora, já fiquei amiga de leitora. Eu sou uma. Deixa eu te falar. Eu quero saber, porque assim, ó, quem vê a Marilis que escreve a coluna e que vai, e que tem esses posicionamentos bastante enfáticos, esquece ou não sabe, esquece para quem te conhece, ou não sabe para quem não te conhece, que você é a Marilis que ia lá no Bar do Arantes, lá em Florianópolis, com seu avô, a que come milho verde em casa, a que ama milho verde, a que faz o melhor cappuccino da Redondeza. Não, isso é o Mikael. Essas coisas. Vai, é uma disputa, vai. Não, o cappuccino dele é muito melhor. Ganhou? Tá. Muito melhor. A que corta a embalagem do produto para aproveitar até o final. Puta, eu faço isso, gente. Sabe? E eu não sou mão de vaca. Não sou, eu sou é super... porque fica produto lá. Mas fica produto lá, eu uso até o final. Então, assim, o quanto que você acha que dá para explorar mais esse lado ou quanto não se deve explorar esse lado? Eu quero explorar mais esse lado. Primeiro porque de fato, tem uma curiosidade hoje em dia. Mas é o que eu fazia lá atrás. Eu escrevi a crônica. Isso. Eu escrevi a crônica, era o que eu queria fazer, era o que eu queria estar fazendo hoje. Mas acabou que... O Brasil te obrigou a... o Brasil me obriga a beber. O Brasil te obriga a escrever. O Brasil me obriga a escrever. Mas eu acho que eu também já fiz já cumpri esse meu papel. Eu acho que eu posso começar... Não significa que eu vou ignorar a realidade. Mas você acha que vai ser mais difícil? As pessoas vão sentir mais falta? Que as pessoas são movidas... Gente, é só a gente ver o nosso próprio ali Instagram. Os conteúdos de política e de polêmica e tal, por vezes eles geram muito mais engajamento, na sua maioria, do que os do tricô. Por isso que eu tô voltando à pergunta mas que eu é engraçado, te fiz lá no por exemplo, começo. eu fiz... foi aniversário de casamento? O que foi? Nem sei. Não, dia dos namorados, não sei. Foi alguma coisa com o... Não, foi quando a gente casou na Tailândia. Eu postei uma foto contando como é que foi isso. Sim. Os 3 monges. Inclusive porque fui eu que pedi o Mikael em casamento, né? Depois de ter sido chamada de machista. E via FaceTime, né? Via FaceTime. E fui chamada de machista, porque eu achava que ele tinha que me pedir em casamento. Um dia ele olhou pra mim e falou assim... Você tá sendo muito machista. Por que eu tenho que te pedir em casamento? Ele falou, você não quer casar? Eu falei, quero. Ele falou, por que você não pede? Só que ele não contava, talvez... Que você fosse pedir. Claro, mas daí eu realmente me achei muito machista. Me achei, conservadora. Achei, sabe, uma coisa ultrapassada. Mas é impressionante como isso... ainda na cabeça das pessoas, de feministas e de mulheres que levantam a bandeira da igualdade, tem algumas coisas que ainda são esperadas. Que é o pedido do namoro, o pedido de casamento. Isso, a mulher ainda espera o cara dar o primeiro beijo, o cara convidar pra ir, o cara tomar a iniciativa sexual. É muito louco como ainda... Não encontrou, o discurso não encontrou a prática, né? O discurso não encontrou a prática. Ainda tem essas coisas. E nesse post, as pessoas adoram quando eu falo da coisa da vida real, do relacionamento real. Que é isso. Então. Não foi um post tipo, casamos na Tailândia, olha que lindo, a gente ali na frente dos monges. Não. Fui eu que tive que reconhecer o meu machismo, pedir meu marido, fiz tudo pelo WhatsApp. Mikael acha que são atores. Mikael acha até hoje que são atores. Eu vejo a cara dele. E Mikael é ateu, gente. É ateusaço. Então, o Mikael é ateu. E aí eu vejo, às vezes, a cara dele numas fotos, tipo... Que eu... Caralho, eu tô fazendo aqui, na frente desses monges. É, muito bom. Mas foi super bonito. Ele gostou tal. E as pessoas gostam disso, porque as pessoas gostam relatable, né? Gostam da vida real e tanto que também a vida real cheia de drama ganha muito engajamento. Drama. Que é a negatividade tóxica, que eu chamo, que eu ainda quero escrever sobre isso, que eu acho insuportável, mas as pessoas entenderam que isso dá engajamento e dá dinheiro. Sim. Então é você falar como é difícil aceitar o seu corpo, como é difícil a sua vida, sei lá do que. A negatividade tóxica. E eu acho... E você fica seguindo algumas pessoas e assim, meu Deus, que mundo horroroso. Eu já sei que o mundo é horroroso, mas assim, pra essa pessoa que tá aí...
não é tão Não horroroso. é. O Opa. mundo é horroroso pra muitas outras Isso. pessoas e muitas outras. E assim, e não é. E te juro, eu tenho tentado muito olhar pra mim nessa posição que eu ocupo na vida, no trabalho, e ver como de fato eu sou privilegiada nesse sentido de coisas que eu conquistei, Claro. inclusive de consciência política, consciência social, consciência de gênero. Então, assim, isso pra mim é privilégio. E eu quero usar esses privilégios, inclusive, para mostrar que as outras pessoas não chegaram nesse lugar e precisam chegar. Então, assim, gente, esse discurso de ó vida, Não, ó dó, azar, da mulher branca da Vila Madalena, de Botafogo. E a gente Eu tô normalizar essa coisa de... as pessoas agora se filmam chorando, né? E fazem desabar. Bicho, quando tu tá chorando, tá na crise, tu não pensa em botar o tripé, o ring light, o telefone. E gente que teve uma doença há 5 anos e 5 anos depois ainda continua falando da doença. Tem horrores. Sabe? Eu acho uma coisa bizarra. Mas gera Chata, engajamento. Chata. É uma Gera loucura. super engajamento. Então, a super gente Eu tá acho que as pessoas gostam de pensar que existem pessoas que estão vivendo misérias maiores que as suas, É sabe? isso. É isso. É olhar pro outro e falar, ai, olha, ou eu não tô sozinha no meu sofrimento, ou ele tá sofrendo Ou ele mais tá do que eu. pior do que eu, então isso te gera algum conforto. É um reflexo de uma sociedade doente. Eu acho que você vai assistir o episódio e aí você vai anotando que vai vir muita ideia para suas Vai, próximas não, colunas, vai. Só tá? falando aqui já, Tá? já tô Já lembrando. vai, eu tô Vai assistir, cobrando. reassistir a Já. nossa conversa com um papelzinho na mão. Eu vou ter que encerrar porque você precisa pegar um voo. É verdade. Eu Então eu vou ser obrigada Mas a eu tô encerrar. adorando, gente. Como você não ver é- de novo? Sempre. Porque é isso, ela pede em Sempre. casamento, ela se chama pra vir, ela é dessa. Eu falo, eu tô Assunto indo, eu quero não ir. falta, E pra né? gente é um prazer enorme. Sim, Adorei. um prazer Adorei, te conhecer. Obrigada, brigadíssima. E aquele lembrete clássico de sempre, vocês já sabem, sexta-feira, 12:30, tem Rivonews no ar. É Vem com a nóis. gente. Beijo.